Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Conte a Sua História. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar a professora Andreia. Olá, professora Andreia. Olá, Josi, tudo bem? Bom, estou muito contente com o seu convite. Espero que as pessoas, os espectadores, do canal, curtam, nosso compartilhamento de ideias e agradeço novamente o convite. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Muito obrigada. Conte a sua história. Quem é a professora Andreia? Então é o Senta que lá vem história, né? Bom, eu sou Andreia. Agora tenho 37 anos e nasci no interior de São Paulo, mas como meus pais, meu pai, na verdade, ele trabalhava com obras, então a gente passeava pelo Brasil. Então, às vezes ficava 3 meses num estado, 6 meses em outro, enfim. E aí, quando eu estava perto, de entrar na escola, minha mãe um pouco preocupada, então a gente finalmente fixou uma residência, e só que nessa época o contexto econômico, do nosso país era um contexto muito complicado, foi da época do Collor, o confisco nas poupanças, enfim, e meu pai tinha perdido muito dinheiro por conta, assim, da empresa, enfim, essas questões econômicas, macropolíticas, e acabamos indo para um conjunto habitacional localizado na cidade de Tiradentes, que é um bairro bem periférico da cidade de São Paulo, e fica na Zona Leste, a cerca de um pouco mais de 30 quilômetros do centro de São Paulo, e nós fomos morar lá. E, enfim, acho que um pouco assim da minha trajetória escolar perpassa, começa com a minha mãe, que foi a minha primeira professora. A minha mãe, mesmo com todas essas dificuldades, de ter uma casa, um local, ela acabou me alfabetizando com 3 anos e meio, então eu lia e escrevia, fluentemente, com 3 anos e meio. Fui começando, a minha vida de leitora, mesmo a gente tendo, certa condição financeira, a questão de livros, de revista, de jornal em casa, ela era muito rara, Quando eu entrei, quando eu cheguei nesse bairro, na cidade de Tiradentes, que foi justo no dia do meu aniversário de 5 anos, bom, a gente começou a se estabelecer no bairro, a conhecer, a ver as grandes dificuldades, de um bairro que estava começando. Então, assim, não tinha transporte público, não tinha comércios, era uma situação muito complicada. E, enfim, fomos, com o passar do tempo, vendo alguns progressos chegarem, Apesar desse distanciamento do centro e dessa pouco lazer, enfim, os equipamentos, educacionais ali do entorno, o bairro era muito bem servido, Tanto é que hoje a gente conta com mais de 80 equipamentos públicos de educação nesse bairro, Que é um bairro aí que tem hoje em torno de 250 mil habitantes. Ou mais, mais que isso. Bom, e nesse bairro, eu cresci indo para a escola pública, frequentei de 1ª a 4ª série na época, numa escola chamada Fernando Pessoa, e, enfim, eu era uma aluna, assim, que acabava se destacando por conta dessa bagagem, de já ter sido alfabetizada e ter um pouquinho mais, de repertório, talvez, que os meus colegas, um pouco mais de oportunidades. Depois mudei de escola, então na época de 5ª a 8ª, estudei numa escola chamada Mariuma Boazar Mauad, e nessa escola, já um pouco adolescente, que foi onde eu comecei a frequentar sala de leitura, porque quando eu era, do ensino fundamental 1, que a gente chama hoje, dos anos iniciais, essa escola não tinha essa abertura de levar os alunos, de ter livro na sala, de ter esses diversos suportes, e tal. E
quando eu fui para outra, já tinha mais essa cultura de empréstimo de livro, enfim. Bom, logo quando eu estava na 7ª série, a minha mãe conseguiu uma vaga num curso de espanhol, que é da rede pública estadual, né, que tinha o centro de línguas, e eu tinha que ir para um outro bairro, e nesse outro bairro eu descobri uma biblioteca, então eu saía mais cedo de casa, ia, né, pegava o ônibus para ir para o curso e passava nessa biblioteca, né, que era a Cora Coralina. E lá era delicioso, né, poder ir na estante, escolher um livro, voltar para casa, ler aquele livro, né? Eu lembro que podia pegar, acho que 3 na semana, então toda semana eu pegava 3 e devolvia e lia tudo, era muito gostoso, né? Então foi uma época muito boa, né, da minha trajetória. Quando eu passei para o ensino médio, nós tínhamos ainda, né, no estado de São Paulo, aliás, né, no Brasil, nós tínhamos o curso de magistério. E aqui em São Paulo, nós tínhamos o extinto Cefam, que era esse magistério, só que era o dia inteiro, né? Era período integral. Então, com 14 anos e meio, eu comecei a levantar às 5h30 da manhã, pegar minha marmitinha, pôr debaixo aí da mochila e pegar um ônibus para um outro bairro, né? Mais distante aí do que o curso de espanhol, e que era em Itaquera. E nesse local, que eu acho que eu posso dizer assim que foi onde eu vivi a minha adolescência, né? Que era do ensino médio, já estava com 14 anos. E era muito legal, né? Porque a nossa sala de aula, apesar de já fazer praticamente 20 anos que a gente encerrou o magistério, são esses vínculos que continuam até hoje, né? Então, são os amigos que a gente encontra em toda parte, que sempre tem assunto e que sempre, né? É como se fosse uma grande família, né? Que cada um toma o seu rumo, mas que as experiências boas, né, ainda continuam conosco. Nesse lugar, né, nessa escola, eu acabei optando por seguir carreira, né, na educação. Então, não tinha também outras opções, né? A gente estava começando a ter os primeiros projetos de universidade pública, não, de universidade com custeamento, né, público. Então, por exemplo, a gente começou a ter aquele projeto Escola da Família, né, que a gente poderia trabalhar no fim de semana, começou a ter a questão do Enem, né, com as bolsas. Então, apesar de talvez, né, pouca perspectiva, a gente já tinha muito mais do que os nossos familiares tiveram, né? Meu pai, ele não cursou, né, uma universidade, a minha mãe cursou, mas depois de mim, né? Então, da família da minha mãe, eu sou a primeira pessoa a se formar numa universidade. Então, é um panorama que a gente, infelizmente, a gente não tinha essa perspectiva antes, né? E, enfim, a gente teve políticas governamentais que expuseram essas verbas públicas para que tivesse esse investimento em ensino, em pesquisa, enfim. Bom, terminei o magistério, consegui um emprego como professor eventual, né? E o que é isso, né? O que é ser professor eventual, né? Você tinha que ir para a escola todos os dias, você chegava lá e aguardava esse professor faltar. Então era quase assim, rir da desgraça alheia, né? Porque você esperava alguém quebrar uma perna, ir para o hospital, passar mal para você poder trabalhar. Nessa situação eu fiquei durante o ano de 2004, e quando foi no ano de 2005 eu comecei a minha faculdade. Eu fiz educação artística na Universidade Cruzeiro do Sul, que o campus era aqui em São Miguel, e comecei a me dedicar. No ano de 2005 foi anunciado, né, que ia ter um concurso público para professores do estado. E eu fiquei me perguntando, né? Falei assim, nossa, acho que eu preciso estudar, porque é a minha única forma de, talvez, né, sair desse nicho, né, que não se avança.
E aí eu acabei prestando, eu estudei, assim, eu e a minha amiga, né, que hoje é minha comadre, né, a Adelina, e a gente ia sábado e domingo o dia inteiro num curso voluntário oferecido por hoje, né, supervisor de ensino da diretoria de Guaianazes, o Arnaldo, e ele dava esse curso e ele era lotado, as pessoas, né, assistiam muito as aulas dele e a gente passava esse período. Muitas vezes indo a pé, voltando a pé, numa distância, né, longa, às vezes levando uma bolachinha, um pãozinho, né, para comer durante o dia, porque a gente não tinha outra verba, e a gente conseguiu passar. Em 2006 eu consegui ingressar, então, na rede estadual, como professora dos anos iniciais, só que na escola, você, né, e os nossos aí, espectadores do canal sabem que às vezes a escola é um ambiente muito bacana, mas é um ambiente muito difícil, né? Que às vezes a formação, ela vem de uma outra forma, né? E graças, né, eu tive muita sorte, né? Graças ao universo, eu consegui, né? Eu e a Adelina conseguimos entrar numa escola muito boa, né? Que era a EE Fulvio Abramo, que também é localizada na cidade de Tiradentes, e lá a gente conseguiu, assim, aprender muito, muito. A gente teve oportunidades ímpares naquele lugar de aprender o que é uma coordenação, o que é ser professor, o que é ser um bom diretor. Então, a gente aprendeu isso vivenciando, né? Não é à toa que essa escola sempre teve índices no Saresp, no IDEB, muito bons, né? Era o melhor do bairro, e a gente tinha 500 alunos, mais ou menos, e a gente tinha, às vezes, 300 alunos na lista de espera. Então, era uma escola muito, muito bem reconhecida, né, no bairro. Então, eu tive o privilégio de trabalhar nesse espaço, e, paralelamente com esse cargo, eu fui construindo outras coisas. Então, eu entrei na rede municipal, trabalhei também em outras escolas ali na cidade de Tiradentes, né? Chegou num dado momento em que a escola não estava me satisfazendo enquanto formação, né? Era como se você tivesse chegado assim, bom, eu já sei tudo isso e parece que não avança, né? Então, o que eu vou buscar? E aí eu acho que é a hora que a gente olha para a universidade e fala, a gente precisa voltar para lá, né? Então, eu acabei voltando. É uma volta difícil, porque às vezes a gente... eu passei 5 anos tentando entrar no mestrado, né, e prestava e não ia, enfim, não passava na entrevista, não passava na prova de língua, e cada vez era um obstáculo, mas em 2015 eu consegui ingressar na Universidade Federal de São Paulo, né, na Unifesp, e fiz o meu mestrado em História da Educação Matemática, né, que é pesquisar a história, né, da educação e também educação matemática, né? Como que essa formação vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Fiquei muito encantada com o tema e acabei também fazendo doutorado, né, na mesma universidade. E uma coisa que foi muito marcante para mim e que me, sei lá, encaminhou para isso, foi numa formação da prefeitura, né, de São Paulo, né, da Secretaria Municipal, e que foi a abertura dos trabalhos do PENAIC, que é o extinto Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa. E nessa aula aberta, né, foi um professor da Unifesp lá, e ele falou que a gente, que era professor, a gente tinha que ocupar esses espaços públicos, que a gente tinha que estar lá na universidade. E que era o nosso espaço, a gente tinha que conquistar aquilo, né? Que a gente tinha muita força, enfim. A gente fazia um trabalho muito pesado, então a gente precisava estar, né, nesse espaço pesquisando, entendendo mais e tal. E a partir daí eu falei assim, realmente, eu preciso fazer isso, né? E desde então, né, a gente tenta auxiliar aqueles que também querem ir para esse espaço, compartilhar nosso conhecimento da forma que for possível e que ajudar alguém. E eu acho que é isso. Atualmente, eu estou na Secretaria Municipal de Educação, né, trabalho lá na Biblioteca Pedagógica e também, né, dou aulas na Escola de Aplicação da UFUSP,
então eu atuo num 5º ano, né, lá com aulas de matemática, de ciências e de geografia. Acho que é isso, já falei demais, né? Como você já atuou bastante em sala de aula, eu sei que você gosta de trabalhar com projetos. Eu gostaria que você escolhesse um dos vários projetos que você já foi mentora para você falar. Perfeito, Josi. Então, no ano de 2015, eu ganhei, né, o prêmio Professor Nota 10, e nesse prêmio eu apresentei um projeto que, na verdade, esse projeto ele não tem fim, né? É um projeto que permeia, né, a nossa história, os anos que a gente vai passando, a gente vai melhorando ele, mas que ele continua, né? Bom, em 2012, mais ou menos, 2011, nós tivemos uma formação, né, na Secretaria Estadual de Educação, e foi muito interessante, porque nós tínhamos uma formadora chamada Regina Câmara, né? E essa formadora, ela dava formação para os coordenadores. E a nossa coordenadora na época, naquela escola que eu mencionei, né, no Fúvio, era a Silvia Franco. E a Silvia tinha esse compromisso de aquilo que ela aprendia, ela multiplicava para os professores, né? Então, a gente tinha um compromisso também de pegar essa formação e utilizar na nossa sala, né? De forma a melhorar os resultados, enfim. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi o aspecto da leitura, do ler para estudar. Então, me chamou muita atenção como que a gente ensina para a criança essa coisa da leitura, mas para estudar. E aí a gente tem muita preocupação com a leitura deleite, com a leitura por prazer, mas como que a gente faz, né, essa questão de ler para estudar? Como é que funciona isso? Bom, fiquei instigada primeiramente com o estudo daquelas revistas Ciência Hoje para crianças, né? Como que a gente faz uma leitura de um artigo, como que a gente destaca, como que a gente pode sintetizar as informações desse artigo, né, em esquemas, por exemplo. E aí fui aperfeiçoando um pouco isso. Bom, passado algum tempo, então isso vai de 2011, 2012, né, e a gente vai aperfeiçoando, eu percebi que as crianças, assim, elas vão melhorando, né, o nível de leitura, porque elas vão entendendo as estratégias que a gente pode fazer com textos difíceis, né? E eu sempre peguei turmas de 3ª, 4ª série ou 4º ano, 5º ano, né? E que nas avaliações externas é sempre cobrado isso, né? O que a criança lê? Será que ela lê aquele artigo e consegue entender? Será que ela consegue ser capaz de ler um artigo e desenvolver a sua opinião sobre aquilo? Então, a gente começou aí mais ou menos nesse caminho. Bom, o que eu percebi também? A gente fazia sempre a mostra cultural, e a mostra cultural era um lugar, era um espaço que a gente confeccionava muita coisa, né? E assim, coisas que depois terminava a mostra, a gente jogava fora. Eu comecei a pensar assim, puxa, mas eles fizeram um projeto, né? Um estudo tão legal sobre meios de comunicação, eu lembro disso, né, na época, né? De meios de comunicação, foi tão legal. E aí a gente vai levar isso vai fazer um outro tema para a mostra cultural. Mas o que a gente vai confeccionar, né? Eu e né, as colegas que trabalham, o que a gente vai confeccionar? Vai fazer telefone? Né? A gente não conseguia ver, né? Até porque a cultura de feira cultural, né, de mostra cultural é essa, né? As crianças que confeccionam coisas, apresentação musical. Até a professora, né, de artes na época, né, a Silnara, falou assim, gente, vocês não estão apresentando, vocês não estão ensinando as crianças a fazer seminário? Por que vocês não estão escrito seminário para os pais? Aí gente, é mesmo, né? Por que a gente não apresenta? Poxa, é isso, não precisa confeccionar coisa, né? E aí, a gente começou já com um foco, já mudou, né? A gente tinha um foco só de ler, fazer os esquemas,
fazer um cartaz simples, né? Apresentar para os colegas, uma roda de conversa, tal. A gente falou assim, não, vamos melhorar isso e vamos apresentar para os pais. E foi muito elogiado. Os pais ficaram muito, de certa forma, emocionados, porque alguns estavam cursando a faculdade e olhavam nos filhos e falavam assim, nossa, ele é melhor que eu, e ele está no 5º ano, ele está na 4ª série. Puxa, professora, que legal, queria eu ter podido ter essa experiência, né? Agora eu estou sofrendo na faculdade. Então, assim, foram essas as falas, né? E a gente, nesse caminho, a gente foi focando outras habilidades, né? Não só ler um artigo, fazer a síntese, grifar, procurar as palavras que não entendia, os seus significados, né? A gente foi pensando outras coisas. Então, que imagens que eu busco na internet, que pesquisas que eu faço, como é que eu faço uma apresentação de slides, o que eu escolho, como é que eu organizo a minha fala. E aí, assim, a gente estava aqui e de repente fez isso, né? E quando eu falo a gente, porque o grupo de professores sempre foi muito próximo, sempre planejou tudo muito coletivamente, né? Então, por isso que eu falo assim, que nós fomos muito privilegiadas, né? Porque a gente tinha um grupo de gestores que percebiam que as aulas de educação física e arte, elas tinham que ser no mesmo momento, e que enquanto eles estavam com esses professores, nós 3, né, na época eram 3 professoras do 4º ano, da 4ª série, sentávamos para planejar as aulas da semana que vem. Então, era um espaço privilegiado e que a gente conseguia discutir essas estratégias e melhorar, né? Enfim, chegou a amostra cultural, todas as outras salas, nossa, vocês não vão confeccionar nada? A gente, não. Nós vamos fazer uma sala que vai ser um auditório, né? Então, colocamos as cadeiras, fizemos uma tela bonitinha, levamos o data show e pronto. Essa foi a nossa apresentação. E depois disso, né, claro, a gente percebeu alguns percalços, algumas coisas que não foram muito legais, né? E fomos planejando. Isso aconteceu no ano de 2013, né, que foi a primeira apresentação. Quando foi 2014, a gente tinha um outro tema para trabalhar, acho que mudou alguma coisa na grade curricular do estado, enfim, e nós começamos, ao invés de trabalhar com meios de comunicação, a gente trabalhou com sustentabilidade. Então, novamente, né, se debruçar nos textos, entender aqueles aspectos, então, biodiversidade, sustentabilidade, mata ciliar. Então, todos esses nomes, né, que para eles causavam certos empecilhos na leitura e na interpretação desse texto, a gente começou a trabalhar estratégias para que isso não ocorresse, né? Que eles fossem entendendo melhor, aprofundando a sua interpretação disso. Bom, qual foi o resultado? A gente também foi fazendo o processo de registro desses projetos, né, tanto dos aspectos que estavam ligados a ensino de língua portuguesa, quanto os que estavam ligados a ciências e geografia. Então, a gente foi mapeando, né, foto, vídeo legendado, as intervenções que a gente foi fazendo com as crianças. E quando chegou na mostra cultural, mais uma vez a gente não confecciona nada, entre aspas, né? Porque a gente tinha feito todo um trabalho para chegar nesse resultado final. E mais uma vez, as crianças apresentaram nesse formato, foi um pouco maior, a gente não conseguiu deixar só na sala. Então, como tinham outras apresentações, a gente montou a apresentação no pátio, e esses pais, né, e não só os pais da nossa turma, mas de outras turmas também assistiram. E foi muito mais legal, né? Foi bem mais... a gente já estava melhor preparada, a gente já tinha resolvido outras questões. E quando terminou o ano, sentamos, né, nós 3, as professoras da turma, e aí falamos assim, bom, o que nós vamos fazer com todos esses registros? Olha, enfim, não quero, acho que
uma professora, não quero expor, vou ficar comigo, a outra, eu não, apesar de ter trabalhado isso, eu não me sinto ainda um pouco segura para enviar. Falei, bom, vou enviar. É um trabalho coletivo, mas se vocês me derem autorização, a gente envia e compartilha, né? É o nome da nossa escola. E aí, nós enviamos, né? Então, todas as professoras sabiam, né, desse quarto, quinto ano, e a gente enviou e acabamos sendo premiados. A gente ficou entre os 10, né? Os 10 melhores projetos daquele ano. Foi muito interessante, foi gratificante. E gratificante, acho que mais ainda, porque assim, era o bairro onde eu cresci, a primeira escola que, né, eu ingressei, enfim, construí a minha trajetória naquele lugar. Então foi muito gratificante ver esse projeto, né, finalizado e reconhecido, né? Você acha que o projeto, ele nasce mais pela necessidade que o professor tem ou pela necessidade dos alunos? Olha, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Então, assim, talvez ter me despertado na formação, né, sobre o ler para estudar tenha sido importante, mas não teria um impacto muito grande se eu não tivesse observado dos meus alunos essa dificuldade, né? E que isso impactava em outras esferas, né? Às vezes os alunos têm determinadas necessidades e que o professor não consegue observar. E não consegue observar não por maldade, enfim, mas que não tem esse olhar refinado, né? Para observar. E às vezes não tem essa formação também, para conseguir olhar e enxergar, né? É aquilo que chamam, né? Como é que é? Você não peca se você não souber, né? O que é o pecado. Então, você olha e tá fazendo o seu melhor, né? Tem uma hora certa de se fazer um projeto? Eu acho que é toda, né? Acho que é a hora toda, né? Porque eu fico pensando assim, nossa, o projeto ele motiva tanto os alunos, porque aluno, né, criança, na verdade, é muito ligado à rotina, né? E aí, assim, um dia você dá a produção de texto, aí no outro dia você dá a ortografia, no outro dia, sei lá, você separa as sílabas. Ficam umas coisas meio desconexas que as crianças não conseguem entender esse fio de raciocínio. Quando você propõe um projeto e fala, nossa, gente, olha, toda quarta-feira, as 2 primeiras aulas, nós vamos fazer esse projeto, vai ser super legal. Então, assim, eles se preparam, né? Então, professor, hoje é dia de projeto? Hoje é dia de projeto. Então, e eles sabem que é o dia que vai trabalhar, né, em grupo, que vai ter que pensar alguma coisa, que vai ter que pesquisar, que vai usar, às vezes, o computador da professora, porque muitas vezes é o que tem na escola, né? E é isso, né? Eu vou ter que pesquisar as imagens. Nossa, eu vou chegar em casa e pedir para minha mãe pesquisar, porque às vezes na escola também não tem internet, a gente sabe disso. Enfim, é uma mobilização geral. E aí você vê, né? Professora, eu vi no jornal uma matéria que estava falando sobre isso. Então, desencadeia tantas microações nos projetos que eu acho que não tem hora, né, para começar. A gente tem que começar. Isso mesmo, não tem que começar. E eu vejo que as crianças, elas ficam tão oriçadas, sabe? Aquelas que faltam, elas começam a frequentar as aulas devido aos projetos. É isso mesmo. Tem professores ainda que não gostam de trabalhar com projeto, acha que para atingir os resultados é muito demorado. O que você pode falar sobre isso? Eu acredito, sim, é uma formação, né? Então, acho que a minha formação no magistério foi muito importante, porque a gente praticamente fazia só os trabalhos em grupo, né? Então, a gente sempre trabalhou em grupo, a gente fazia os trabalhos em grupo, e eram grupos com a sala inteira, né? Às vezes se dividia, mas a maioria era uma sala inteira. Então, é algo da minha formação. Então, para mim, é muito difícil chegar na sala e passar uma semana inteira com as crianças, sei lá, todas individual. Enfim, não faz sentido para mim nessa perspectiva de formação. Mas talvez para aquele professor, né, que, não, projeto é muito difícil,
Eu acho que poderia começar assim do pequenininho, né? Um projeto assim pequeno, sei lá, uma meta, olha, eu vou fazer durante 3 semanas um negócio do começo, meio e fim, né? Sei lá, vou fazer esse cartaz aqui. Então, mas a gente vai pensar uma atividade para essa semana, então começar do pequeno, porque eu às vezes penso, né? Não sei, é uma hipótese, que talvez quando fala assim, projeto, nossa, parece um negócio tão gigantesco, né? Vira um monstro. E aí eu acredito que as pessoas às vezes se sintam meio naquela, né? Com medo, com a insegurança de poder participar e de poder realizar um projeto. Quando, na verdade, o que é um projeto, né? É uma sequência de atividades que no final tem um produto final. É desmistificar um pouco, né? E às vezes também eu acredito que o medo da insegurança, da comparação com outros, né, com os outros pares, né, e às vezes também, né, vamos pensar num contexto de mostra cultural, né, fica aquela coisa assim, eu confeccionei mais bonito do que o outro, ou, né, eu preciso dar de mais, né, além do que eu faço para que chegue num bom resultado, e eu acho que com o tempo a gente consegue, com essa prática, a gente consegue entender que esse projeto ele tem que mostrar o que esses alunos aprenderam, né? E não todo o esforço do professor. E eu acho que quando a gente tira isso dos ombros, a gente se alivia e consegue ver que não é um bicho de 7 cabeças. Os protagonistas são os estudantes, não o professor. Existe um passo a passo para se criar um projeto? Eu acho que existe, né? Existe, né? Não adianta você chegar e querer, por exemplo, né? Propor, assim, sei lá, me desculpem os professores de história, vamos pensar de história, né? Sei lá, a Idade Média, esse projeto. Aí você fala assim, puxa, que coisa chata, né? Os meninos estão tão no TikTok e a gente vai falar assim da Idade Média, assim, do jeito que for. Então, eu penso que o projeto ele tem sempre que ter essa relação com o dia de hoje, né? Com essa contemporaneidade, né? Então, por exemplo, você vai falar de Idade Média, sei lá, o vestuário na Idade Média. E aí fazer esses paralelos, nossa, como que era, como que é hoje. Então, como eu falei, né? A minha primeira formação foi em educação artística, e a gente tem sempre uma metodologia lá, que é a metodologia comparativa, né? Então, tentar dialogar com o passado e o presente. Então, isso é uma coisa que acontece bastante no ensino da arte. E penso que é por esse lado, né? Então, tentar trazer esse aluno e oferecer essa oportunidade de temáticas que conversem com o que eles estão fazendo nos dias atuais, né? Então, eu acho que isso é uma premissa, né? Segundo, eu acho que a gente precisa, como num projeto, né, a gente vai, por exemplo, né, reformar a casa. A gente não simplesmente chega e fala, nós vamos reformar, traz o pedreiro. Não, há um projeto, né? Eu vou fazer isso, eu preciso primeiro quebrar o piso, depois eu vou trocar o piso, eu vou fazer... Então, a gente precisa minimamente estabelecer algumas etapas, né? Então, vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso, e no final eu quero chegar nisso com os meus alunos. Então, a gente não pode ir para a sala de aula sem um mínimo de planejamento e de entender esses passos a passos, né? Se você vai fazer um livro com eles, né? Sei lá, um livro de poesias, você não pode simplesmente chegar, escreve a poesia que nós vamos publicar. Eu acho que precisa ter um outro viés que consiga... esse planejamento consiga aparecer, né, nessa fala do professor. Com certeza, né? O que deveria mudar na educação? Tanta coisa, né, minha gente? Tanta coisa. Mas hoje, né, com esse pouco de experiência, né, tô caminhando aí, esse é o meu 18º ano, né, como professora, eu penso que nós, enquanto escola, precisamos nos valorizar e escrever as nossas histórias, né? Então, quando você cria esse canal e traz esses professores para conversar, a gente está falando da nossa história, né? Então, eu acredito que os professores, acho que para a gente melhorar a educação, a gente precisa ouvir mais
a nossa comunidade que a gente está inserido, ouvir mais esses professores que ali estão no chão da escola todos os dias, né? E talvez, claro, nós todos somos, né, quem está tanto no público quanto no ensino privado, ele tem algumas diretrizes para seguir, mas a gente precisa fazer esse caminho contrário. Essas instituições precisam nos ouvir, né? E não só o contrário, né? A gente ouvindo as instituições, né? Claro que a gente sabe que há no nosso país, não há uma política pública de educação que se perpetue, né? Aliás, é muito difícil, né? Há uma quebra de governo, muda-se tudo, joga-se tudo, mesmo que foi bom, que foi ruim. E nesse meio tempo, o que muda na escola, né? A gente vai jogar todo o nosso trabalho fora? Não é bem assim. Então, eu acredito que para a educação mudar, se transformar, precisamos ouvir esses educadores que estão todos os dias com seus alunos, mudando as realidades tão difíceis e diversas do nosso país. Se você fosse escolher uma profissão hoje, você escolheria ser professor? Eu acho que sim. Apesar dos pesares, apesar de todas as dificuldades, eu acho que a educação é apaixonante, né? A gente não consegue se manter por muito tempo se a gente não gostar, né? Às vezes eu fico pensando, claro, né? Há momentos que a gente está muito amargurado, triste com as coisas que acontecem, né? E às vezes você fala assim, eu vou, sei lá, vender miçanga na República, vou fazer pão artesanal, né? Mas nada disso nos apetece, né? Eu acho que acordar e saber que você faz a diferença na vida de 30 crianças é transformador, né? Você saber que naquele período do ano, naquele limiar dessas experiências, naquelas 4, 5 horas diárias, você consegue transformar o pensamento das crianças. Eu acho que isso é toda a nossa motivação. Aliás, é uma das poucas motivações, né, na nossa profissão. O que é ser professor nos dias de hoje? É espaço de luta e resistência, né? Então, acho que ser professor é ser esse ser resistente, que precisa convencer os pais de que educação sexual não é gênero, né? É uma proteção, e que a gente precisa convencer os governantes de que a Terra não é plana. Então, é isso, né? Isso é ser professor, é você continuar tentando se basear na ciência e se questionar todos os dias. Será que eu estou no caminho certo? E olhando a multidão, fazendo N outras coisas e tentar falar, não, os meus valores são esses, eu preciso seguir por esse caminho. Agora, para finalizar, você tem alguma coisa a mais que possa falar? Eu acho que a educação, desde pequena eu sempre gostei muito desse ambiente escolar. Minha mãe, depois de mais velha, enfim, ela se formou também como professora. E eu sempre olhei a educação como uma forma de devolver para a sociedade aquele pouco que me foi ofertado, né? Então, sempre eu pensava assim, puxa, meus alunos vão ter algo melhor, né? Se eu não tinha livros na sala, eles vão ter. Se a gente nunca tinha visto um globo terrestre, eles vão ver, pôr a mão, mexer, abraçar e fazer o seu melhor. E se eu nunca pude participar de uma mostra cultural, meus alunos vão fazer o seu melhor e vão... Então, acho que é isso. É devolver tanto para a educação quanto para o bairro, né? E olhar para trás e não se orgulhar, acho que não é essa a palavra, mas olhar para trás e não se envergonhar da trajetória que foi feita, né? E acreditar nesses frutos que vieram. Que vem, né? Que virão, né? Virão muitos frutos. E eu só tenho a agradecer a sua participação, por você ter aceito o convite, né? Para participar. Muito grata. Eu também agradeço, viu, Josi, pela sua iniciativa de contar essas histórias, de compartilhar essas histórias.
E agradeço ao público, né, que está em casa assistindo. E é isso. Vamos compartilhar as nossas histórias, vamos fazer uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, viu? Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Que no próximo ano eles iam ir para uma escola diferente, ter 8 professores, eles tinham que ter uma rotina de estudo muito mais organizada do que talvez aqui. A gente pensou que esse projeto realmente ia possibilitar que eles se organizassem. E eles precisam terminar esse ciclo, né, do 5º ano, sabendo procedimentos, habilidades básicas, que é o ler para estudar. Primeira coisa, né, que a gente trabalhou em sala foi o ler. Ler os textos científicos. Depois disso, eles tinham muita dificuldade em saber o que era importante. E eles queriam grifar tudo. E a gente teve que mostrar essas estratégias. Esse movimento, ele começou coletivo. Então eu estava lá na frente, grifava junto com eles o texto. Depois a gente passou para grupos. Desses grupos a gente passou para duplas. E aí, por último, eles grifavam os textos sozinhos. Eu grifo a parte desse texto e do outro e eu consigo ligar as coisas. E fica mais fácil de eu interpretar. A gente começou a transpor essas ideias para os esquemas. Eles aprenderam a ter um poder de síntese. Você poder ler um texto e na segunda vez, quando voltar nesse texto, retomar as suas próprias anotações, o seu próprio entendimento, é extremamente rico. Bom, eles já tinham se apropriado dos textos, já sabiam essas ideias principais, fizeram os esquemas. Depois disso, a gente começou a se apropriar de como apresentar um seminário. Tanto é que a gente fazia os ensaios, né? Assistia, via o que podia mudar, todo o restante da sala contribuía. Esse trechinho fala um pouco sobre o desmatamento, de fato, mas fala sobre as últimas árvores, os últimos peixes. Hoje eu tenho orgulho de mim mesma, porque eu consegui aprender, consegui captar mais rápido.